sobre como reduzir os estoques. O primeiro ponto é entender se é esta a real necessidade ou se você precisa fazer uma otimização dos estoques. Esse é o primeiro ponto, e otimização é uma palavra muito ampla, você vai entender ao longo do vídeo o que eu quero dizer com otimização. E você pode pensar que redução de estoque é um caminho para resolver o fluxo de caixa, e realmente é, mas não é o único caminho. Então é muito importante você entender se você precisa reduzir os estoques para resolver o fluxo de caixa. Se for isso, este não é o único caminho. Existem outras opções. E aí tome cuidado para não tomar decisões de redução de estoque que piorem o nível de serviço e aí, consequentemente, piorem a sua situação de caixa, porque aí você deixa de vender, ou deixa de vender produtos rentáveis, ou deixa de vender para aqueles clientes que te pagavam mais rápido, enfim, você pode criar um problema. Então você precisa primeiro entender por que reduzir os estoques. É um problema de fluxo de caixa? Se for um problema de fluxo de caixa, você tem que olhar os estoques e olhar outras opções também, mas não é o foco desse vídeo aqui. Eu vou falar sobre estoques. E eu estou falando essa parte aqui só para a gente alinhar por que reduzir os estoques. Este é um ponto. Segundo ponto é que você pode estar com uma área de armazenagem super ocupada. Você pode estar no limite da sua ocupação de armazenagem e aí isso gera vários problemas. Quanto mais estoque você tem, maior é o risco de obsolescência, risco de avaria, risco de perder ali o material que você tem em estoque. Avaria, bater um pallet no outro, ou perder por prazo de validade, enfim, você começa a ter muito problema quando você trabalha com o seu nível de estoque com o seu estoque num nível muito alto, com o seu armazém numa ocupação muito alta. Então, pode ser que você precise reduzir o estoque para resolver um problema de capacidade aí de armazenagem. Então, entenda o motivo, qual a necessidade de reduzir os estoques. Por que você está reduzindo os estoques? Por que você quer reduzir os estoques? Esse é o primeiro ponto. Mas eu não estou aqui para falar dos motivos, eu estou aqui para falar sobre a solução, né? Como que você reduz os estoques em uma fábrica? E eu vou dividir a resposta aqui em partes. Primeira parte é que você precisa entender em detalhes o que está acontecendo com os estoques. Ah, isso é meio óbvio, mas deixa eu explicar. Me dá um crédito aqui para eu explicar o que eu estou falando sobre detalhes. É impossível você conseguir fazer uma avaliação aí dos estoques sem entender os detalhes. É impossível. Se você olhar os estoques e não olhar os detalhes, você talvez tome decisões erradas e isso vai virar um problema lá na frente. Pode virar um problema de falta ou um problema de mais excesso ainda. E além dos dados, você precisa entender como está estruturado todo o seu planejamento de produção, planejamento de materiais e planejamento de demanda. Estas são as três áreas que geram algum impacto no estoque. Ou você está produzindo em excesso, ou produzindo antes do necessário, e aí você tem mais estoque de produto acabado. Ou você está comprando mais material do que o necessário, e aí, consequentemente, você tem mais estoque de materiais. Ou você está com um problema sério no seu planejamento de demanda, tá? Superestimando a demanda, ou está subestimando a demanda. Enfim, você pode ter problema nessas três pontas. Então você precisa entender isso com detalhes.